Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como escolher um bom síndico. Quais devem ser os critérios? Muita assembleia, infelizmente, ainda acaba tendendo a síndicos que sabem se vender muito bem, mas não têm capacidade de tocar um condomínio. Como a gente saber esse critério? Como que a gente deve levar para a Assembleia? Deve-se levar para a Assembleia quantos candidatos? Tem que ter um trabalho prévio? Bom, tem muita coisa para discutir e eu tenho dois excelentes convidados para esse assunto. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais de sucesso. Moisés Oliveira Santos. Moisés, muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Prazer ter você aqui. Prazer estar aqui e poder explanar um assunto tão em voga e tão necessário. Com certeza. E o Gustavo de Oliveira. Gustavo, prazer ter você aqui novamente. Ricardo, é sempre um prazer estar aqui, uma alegria imensa estar aqui na Conde TV. Obrigado. Alegria nossa. Vou começar com você, Moisés. Aliás, você propôs esse tema. Foi eu que propus o tema, porque, veja bem, eu criei nas minhas gestões... Aliás, gostei da camisa. Gostou da camisa? Fazendo propaganda de mim mesmo? Não, mas isso daqui é um mérito que 93% não conseguem. Dos 100% que tentam, somente 7% tem. Então a gente tem que elevar o conceito do síndico 5 estrelas, entendeu? E não trabalhando em causa própria, mas o tema ele é muito pertinente porque a condomínios têm me procurado para saber como chega a isto. Eu sempre explico que tem que haver uma comissão, tem que haver um conselho para saber quem eles vão eleger. Principalmente, algumas construtoras também têm me procurado. Eu fiz uma instalação há 2 anos atrás, pleno na pandemia. Quando começou a pandemia, eu fiz uma instalação de um condomínio. Porque se você pegar o seu patrimônio e colocar na mão de uma pessoa que não tenha capacidade, que não tenha conhecimento, você vai acabar tendo problemas, se não naquele primeiro impacto, mas 6 meses depois vai aparecer para você os problemas. Vai dar merda. Diretor, pode falar palavrão ou não? Pode? Não? Tá, então vai dar problema. Vai dar problema que o diretor já me cortou aqui, para não falar que vai dar outra coisa. Então o negócio é o seguinte, brincadeiras à parte, o que a gente tem de problema que a gente vê que é totalmente falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E aí problema tanto de, você falou de valorização de patrimônio, mas problema de segurança, problema de operação, problema de manutenção. N problemas. Gustavo, começa a sua visão geral para a gente começar a entrar no assunto. Ricardo, essa é a decisão mais importante, uma das decisões mais importantes na vida do condomínio, né? E o que a gente vê é a falta de critério. A falta de critério. Muitos não sabem como fazer a seleção. Muitos ali estão fazendo a transição do síndico condômino, morador ou não, para o síndico profissional. Não tem a menor ideia do que acontece. Alguns não sabem nem que existe o mercado de sindicatura profissional, entendeu? E aí eles põem o condomínio em risco. Tanto a segurança, quanto a parte financeira, a parte operacional, fica em risco, porque um síndico mal capacitado, como o Moisés bem colocou aqui, ele destrói um trabalho de décadas, de anos, um trabalho de longo tempo. É igual você colocar um CEO, um presidente de uma empresa sem capacidade. A gente tem quantas empresas que, de repente, naufragam, né? Então, o condomínio pode naufragar, diferente, obviamente, o condomínio não vai falir, o condomínio não vai... Mas ele pode ter esses problemas todos que a gente foi elencando por aqui. Pode. E além do mais, a qualidade de vida, quando um setor, qualquer um dos setores do condomínio, porque o condomínio, em que pese ele seja um CNPJ, ele não é uma empresa, mas ele tem vários setores. Ele tem o setor securitário, que é a parte de segurança, ele tem a parte de playground, que é a diversão da criançada. De repente, você coloca em risco o seu familiar. Sem você saber, você está colocando o seu familiar em risco, porque uma água
de piscina maltratada, você tem um pH muito forte, você pode estragar o cabelo, até o cabelo de uma jovem que gastou horrores no cabeleireiro, ela vai gastar na piscina se é que tiver com o pH errado da piscina. Uma coisa simples. Ou passar mal, né? Porque as crianças engolem água, né? Exatamente, se o pH da piscina estiver errado. Eu já tive um condomínio que eu tive conhecimento que mais de 10 crianças foram parar num pronto-socorro. Nossa. Porque era aqueles condomínios clubes, a água ficou... Inapropriada, né? As crianças engolem a água, chegou à noite, foram parar mais de 10 crianças num pronto-socorro. Isso é muito complicado. E a gente está falando de saúde, né? Saúde, exatamente, são setores... Você falou do playground. Eu já vi quantos playgrounds que são com pontos de perigo, que chega até, vou ser extremista aqui, mas chega até perigo de vida muitas vezes. Muitas vezes. Porque uma criança pode chegar Porque tem normas a serem cumpridas hoje, né? Aqueles playgrounds antigos, que tinha muito ferro, que tinha muita ponta solta, isso tudo foi parametrizado. Então, hoje você tem legislação a ser cumprida. NRs, né? Você tem NRs para ser cumpridas, inclusive para o playground, você não pode ter um parafuso, ele tem que estar encapado. Não, desculpa, a BNTs, a BNT, né? É a BNT. Mas... a BNT, eu confundi aqui a terminologia. Tem que ter o... NBR, a BNT, NBR. Isso, exatamente. Você tem que estar com aquele parafuso coberto, ele não pode estar exposto. São pequenas coisas que só quem tem conhecimento é que vai conseguir enxergar. Só quem tem que ter uma taxa de absorção. Exatamente, tem que ter uma taxa de absorção. O próprio condomínio em si, se você não tem um cuidado especial, principalmente aqui na avenida, próximos às margens, tem uma coisa que tem que ter muito cuidado. Alguns condomínios agora eles têm caixa de retardo, não sei se vocês conhecem. E essas caixas de retardo, se o síndico não for um conhecedor, ele vai acabar não cuidando daquilo e vai sofrer, o patrimônio vai sofrer uma perda muito grande. Trazendo aqui para o Gustavo um pouco, a gente teve, pensando em cidades litorâneas, a gente tem público em todo o Brasil, a gente tem a questão estrutural em cidades litorâneas, né? Então, quantos condomínios nas cidades litorâneas começam a ter problemas de estrutura porque não foram cuidados, tem que ser cuidado de maneira diferente, o solo é diferente, a umidade é diferente, e pensando, mais uma vez sendo um pouco trágico, quantos condomínios desabaram nos últimos anos no Nordeste, no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. A gente teve um caso também, não me lembro em qual cidade, que a piscina desabou, não lembro se vocês lembram, mas graças a Deus não tinha ninguém embaixo, ninguém faleceu, mas desabou a piscina na garagem, quer dizer... Ricardo, não tem mais espaço para amadorismo não no mercado condominial, não tem. Não é como antigamente que você conseguia... Porque os condomínios se desenvolveram muito, evoluíram muito. Hoje em dia você tem N recursos que não existiam há 10 anos atrás, 15 anos atrás nos condomínios. E aí não tem como você colocar alguém ali que não esteja pronto para lidar com esses diversos aspectos, né? O síndico ele tem que ser um generalista, na essência, tem que ter uma especialidade para atuar ali melhor, mas tem que ser um generalista na essência e saber atuar em todas as áreas que envolvem um condomínio. E para encontrar essa pessoa, você precisa ser muito organizado, você precisa ter muita objetividade, você precisa ter um apoio da administradora, tem que ter critérios bem definidos. Não é fácil não, viu? Isso que eu queria entrar. Vamos entrar, fizemos uma introdução aqui de 5 minutos, 6 minutos, e eu queria entrar nisso. Como que vocês, hoje, a maioria dos condomínios, na minha visão, erram na formatação da escolha do síndico profissional, ou do síndico, quer que seja. Às vezes até escolhe um bom síndico, mas o processo, muitas vezes, não é errado, escolhe por mais sorte do que mérito, muitas vezes, esse síndico para tocar o condomínio. Eu vejo condomínios que levam para uma assembleia 12 síndicos. Sim. Olha, então, o que eles tinham que ter feito? Uma triagem. Essa triagem, quem tem que fazer é a comissão. A comissão tem que estudar pelo menos uns 3 meses antes. Então, vamos fazer bem pausado. Primeiro ponto, criar uma comissão. Criar uma comissão. Ou o conselho estar engajado, sabendo o trabalho que o síndico que está, se ele não foi um síndico proativo, se ele por acaso falhou, ele cai exatamente onde ele falhou e buscar alguém que cubra essas falhas. Vamos desenhar, eu acho assim... A gente poderia, eu vejo, vocês ficam à vontade para concordar e discordar. Eu acho que deve ser chamado vamos dizer que vai ser escolhido um síndico decidido, ou as pessoas querem decidir por um síndico profissional. Chama-se uma assembleia,
já leva esse assunto para a Assembleia para ser um síndico profissional e nessa Assembleia já monta uma comissão. Sim. Acho que esse talvez seja um ponto interessante e inibitório por um problema que você disse aqui fora do ar, que é levar lá, fazer todo esse trabalho, levarem 3 síndicos profissionais capacitados, de repente um morador levanta a mão, fala que quer participar e fala que não vai cobrar nada, todo mundo bate palma e ele é eleito e ele não tem capacidade para ser síndico. Quantas vezes a gente já viu isso acontecendo nos condomínios? Muitas vezes. Se a gente faz uma assembleia inicial, define que vai ser, delibera que vai ser um síndico profissional, para a próxima assembleia a gente acaba inibindo esse tipo de problema. E aí cria-se essa comissão, que pode ser tanto o conselho, que normalmente o conselho são três representantes, mas pode ser uma comissão agregatória ao conselho, separada ao conselho. Sim. E aí eu te interrompi, vamos dar sequência aqui. Não, você com a comissão ou com o próprio conselho, você traça parâmetros para saber aonde estão os pequenos detalhes do condomínio que está faltando. Você traçou, aí você procura o perfil. O certo é ver o currículo de cada um, porque vão aparecer pessoas que tiraram o certificado há pouco tempo, pessoas que são administradores, pessoas que têm o conhecimento empírico, né, foram zeladores por muito tempo e tornaram-se síndicos, mas é o primeiro condomínio que ele vai administrar. Ele pode ter uma oportunidade? Sim, ele deve ter uma oportunidade, mas se ele, digamos assim, ao invés de ele pegar um condomínio com 40, 50 moradores, ele pegar um condomínio com 400 moradores, este condomínio, 400, 500, 1.200 moradores, este condomínio tem que ter um critério maior. Cada condomínio tem que ter um critério e conforme o seu tamanho, você entendeu? Primeiro eu vou interromper e falar, tá gostando do nosso programa? Concorda, discorda? Qual é a sua opinião? Faça seu comentário, dê seu like, curta o nosso canal e compartilhe o nosso programa e outros programas, porque só assim a gente melhora esse segmento tão importante que é o segmento condominial brasileiro. Eu gosto muito quando eu já vi editais, e aí tem editais de síndicos, né? Então, o síndico, eles fazem não é edital, eles fazem uma convocação. Um edital de perfil de síndico que pode concorrer àquela vaga. Então, tem alguns condomínios que fazem lá, aprovam um perfil de síndico. E tem acontecido, isso me deixa bem feliz, que muitos condomínios têm colocado exclusivamente síndicos certificados, síndicos 5 estrelas. Sim. Então, a gente teve isso esse ano e o ano passado em dezenas de condomínios, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas também alguns fora, e isso nos traz uma felicidade de você ter uma classificação que a gente colocou de tão difícil para tantos síndicos, mas isso a gente sabe que não é a maioria que vão colocar isso. Mas o que a gente poderia pôr como pré-requisito? Gustavo, o que você imagina que poderia ser ali para eliminar algumas variantes não positivas para o condomínio? Acho que tem diversos aspectos, porque a gente tem 2 cenários, né? O cenário daquele condomínio que está com o síndico morador há muito tempo e que quer trocar para o síndico profissional, e o cenário daquele condomínio que está já com o síndico profissional e que não está atendendo bem. Os dois, em ambos os cenários, eles têm que identificar qual é a principal dor que eles estão enfrentando, o que eles querem resolver. Com base nisso que eles querem resolver, aí eles têm que tentar fazer um filtro e verificar. Eu acho que, como você disse, critérios, quais critérios devem ser elencados. O currículo, é lógico, ele tem que ver o currículo. Os casos de sucesso. Então, aqui o nosso principal problema é a inadimplência, né? Então, quem que a gente vê no mercado com base numa seleção, numa qualificação, numa certificação, como é a 5 estrelas, o que esse síndico já fez nesse sentido? Esse aqui já resolveu um problema de uma piscina que tinha anos lá que estava com problema, ninguém conseguia resolver, ele entrou e resolveu. Esse aqui tinha um condomínio quebrado, entrou e reestruturou financeiramente. Esse aqui tinha um condomínio, que acontece muito, de um problema de conflito interno, que as pessoas não se davam bem, e isso atrapalhava, empacava a gestão. Ele chegou, implementou técnicas de bom convívio, técnicas de mediação, e conseguiu resolver, harmonizar a convivência e tornar aquele ambiente melhor para viver. E como que ele vai fazer isso? Vai ter que comparar os casos de sucesso que esse condomínio tem
vai ter que pesquisar. Ir naquele condomínio lá e falar, então quer dizer que vocês antes desse síndico, vocês viviam essa situação aqui difícil e ele veio aqui, como que ele fez? Como que ele resolveu isso? O Gustavo deu um passo interessante que pouca gente faz. E eu quero explorar isso mais, quero explorar mais isso aqui no segundo. Quando eu falo que pouca gente faz, eu vou explicar o que a maioria faz dos condomínios e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco. Vamos esgotar isso aqui, que é uma coisa muito importante, que para mim talvez seja o pulo do gato positivo para você escolher um síndico adequado para o seu condomínio, e quase nenhum condomínio, quase nenhum conselho, quase nenhum grupo faz dessa forma. E tem outras coisas que a gente vai continuar com os critérios assim no segundo bloco. Vocês aguardem um pouquinho e você na sexta-feira terá a continuação desse assunto e muito mais, que o programa está ótimo. Espero você na sexta-feira. Até lá.